Você muito provavelmente deve estar acompanhando esse caso do Faustão e você está curioso, está querendo saber um pouco mais. Nesse vídeo eu vou abordar dois assuntos. O primeiro, falar um pouco sobre insuficiência cardíaca, justamente o que levou o Faustão a ter que fazer esse transplante cardíaco. E o segundo é, como foi que o Faustão conseguiu esse transplante tão rápido? Parece estranho, não parece? Você quer saber como foi que isso aí aconteceu verdadeiramente? Então continue assistindo o vídeo, que depois da vinheta eu vou te explicar esses dois detalhes. Antes de falar do transplante, é claro, eu tenho que falar para você o que levou a esse transplante. No caso, especificamente aqui do Faustão, já que está todo mundo aí querendo saber, várias pessoas já me perguntaram, então vamos explicar. Insuficiência cardíaca, você pega logo pelo nome. Insuficiência, quer dizer, uma coisa que não está sendo o suficiente, cardíaco do coração. A nossa bomba cardíaca, ela não está sendo suficiente para levar sangue para o nosso corpo. Pense aqui comigo, qual é a finalidade do sangue? É levar vida. Então, o nosso sangue tem os alimentos da nossa digestão, o alimento vem, passa pelo tubo digestivo, ele é digerido, ele é absorvido. Então, todo esse alimento que nós fizemos vai ser absorvido no intestino e vai ficar no sangue. E o oxigênio da nossa respiração, quando a gente respira, esse oxigênio entra no nosso pulmão e a partir daí ele passa para o sangue e o coração tem a função de quê? Bomba! Levar esse oxigênio e esse nutriente para o resto do corpo. Só que quando o coração não é suficiente para levar, o paciente evolui com insuficiência cardíaca. E qual o sintoma principal? Número 1, falta de ar. O paciente tem muito cansaço. Gente, e esse cansaço, ele pode variar. Por exemplo, no estágio mais inicial, a pessoa tem um cansaço apenas a subir uma ladeira. Era uma pessoa que estava acostumada a correr, jogar bola, e de repente ele fala, doutor, não estou mais conseguindo jogar bola. Estou subindo um lance de escada e estou cansando. Isso aí vai progredindo. Daqui a pouco ele fala, doutor, não estou mais conseguindo caminhar dentro do shopping. Eu quero ir na padaria comprar um pão e já estou cansando. E aí vai progredindo mais ainda. Aquele paciente começa a cansar fazendo uma comida dentro de casa. Só ficar ali na cozinha andando. Depois isso aí evolui de tal forma que o paciente fica cansado apenas de ficar sentado. E quando chega nesse nível, mesmo usando toda a medicação, está na hora da gente pensar num transplante cardíaco. Agora, quais são as causas que levam a uma insuficiência cardíaca? A primeira, com certeza, disparado, de longe, hipertensão. A pressão alta vai fazer o quê? Vai forçar o nosso coração. O coração tem que fazer mais força para poder vencer aquela resistência. Pense no músculo. Se eu começar a fazer muita força, se eu começar a malhar muito, o que vai acontecer no músculo? Vai hipertrofiar e vai aumentar de tamanho. E isso pode diminuir a cavidade do seu coração. E aí o sangue não chega suficiente, é menos sangue na circulação. É claro, vai começar a dar falta de ar, mas ele pode crescer para fora. E aí quando ele cresce, ele perde força. Quando o músculo ele é esticado, quando as fibras musculares elas esticam, ela perde força de contração. Então, de vez do coração contrair com força, quando ele cresce, ele contrai mais fraco, é menos sangue e dá falta de ar. Segundo motivo que pode dar, infarto. Um paciente tem aterosclerose, quer dizer, placas de gordura pelo corpo, e aí já vamos lembrar de quê? Do colesterol e da diabetes. Essa artéria entope e aquela parte do coração é afetada e morre o músculo. É isso mesmo, o músculo morreu. E aí o que vai acontecer? Aquele músculo não vai mais contrair. Então vamos de novo pegar aqui um exemplo. O coração está aqui batendo, só que essa parede aqui deixou de receber sangue, a artéria entupiu. Só essa aqui mexe. Então, de vez o coração fazer isso, ele vai fazer isso aqui. Ora, é menos força de contração, é menos sangue na circulação, lá vai dar falta de ar de novo. Outro motivo que pode levar à arritmia cardíaca. Existem alguns tipos de arritmia que podem fazer com que o coração ele comece a bater muito rápido, são chamadas de taquiarritmias, e isso pode alterar a estrutura do coração, pode fazer o coração crescer, e aí você já sabe, se o coração cresce muito, perde força de contração. Quer ver outra doença que é comum aqui no Brasil, não é tão comum lá fora? Doença de Chagas.
A doença de Chagas, aquele parasita vai entrar lá no coração e vai danificar a estrutura do coração. De novo o coração vai crescer, é menos força de contração e aí lá vai a falta de ar. Claro que existem outros motivos, bebida alcoólica também faz. Vírus, vários vírus, não só aquele vírus famoso que eu não vou falar, porque senão o YouTube aqui já vai dar problema, vai dar BO, mas vários tipos de vírus. Antes mesmo dessa pandemia, nós já tínhamos vírus que faziam isso, eu já pegava casos. Claro que aumentou. Outra, medicamento. Existem medicamentos que fazem isso. Sabe quem é o campeão? Quimioterapia. Paciente que faz quimioterapia, às vezes, pode evoluir também com insuficiência cardíaca. E são vários e vários motivos. Claro, eu falei aqui os que são os mais comuns. E tem outros, mas eu acho que aqui já começa a ficar muito específico, não vale a pena ficar estendendo tanto vídeo com isso aí. Bora falar um pouquinho sobre tratamento? É claro! No tratamento da insuficiência cardíaca, nós temos 4 medicamentos que a gente chama de quarteto fantástico. Primeiro medicamento, chamado do grupo dos IECA ou BRA, preferencialmente o IECA. Eu falei assim, você não entendeu nada? Então vamos lá. IECA, grupo do captopril. Captopril, enalapril, benazepril, ramipril, lisinopril, perindopril, top. Tem que estar. É obrigatório. Não, doutor Cota, mas eu tenho tosse. Ok, então nós vamos para o BRA. Quem é o BRA? Losartana, valsartana, telmisartana, candesartana. O mesartana não. Os estudos têm mostrado que o mesartana não é bom para insuficiência cardíaca. Então, mesmo fazendo parte do mesmo grupo, ele não é indicado para insuficiência cardíaca. Para pressão ele é bom, para outras sessões é bom. Mas no caso de insuficiência cardíaca, não. Então, esse é o primeiro grupo. Vamos lá ao segundo grupo, o grupo do beta-bloqueador. Quais são os beta-bloqueadores que estão, vamos dizer, autorizados para usar na insuficiência cardíaca? Então, são eles: carvedilol, bisoprolol, metoprolol e, em alguns casos, o nebivolol. Doutor Cota, e o atenolol? Está fora. O propanolol? Está fora. E o tartarato de metoprolol? Pode? Não, só pode o succinato. O estudo que mostrou redução de mortalidade foi com succinato. Tartarato não mostrou. Então, se você está tomando metoprolol, fique atento, tem que ser o succinato. Vamos agora ao terceiro grupo. São o grupo dos mineralocorticoides. E aí no Brasil só temos um, ponto e acabou, que é a espironolactona. E detalhe, não tem diferença de dose. Aqui é 25 mg para todo mundo, ponto e acabou. Mais do que isso não adianta, menos do que isso aí não adianta, então eu já vou logo dizer. Esse aqui eu já posso logo dizer até a dose mesmo. Quarto grupo, nós vamos ter os inibidores SGLT2. No momento que eu estou gravando esse vídeo, nós temos 2 representantes. Nós temos a dapaglifosina e a empaglifosina. Os dois a gente pode utilizar. Mas calma lá, que ainda tem mais um detalhe. Nós temos que falar do medicamento. Eu vou falar o nome comercial porque no momento é o único que nós temos aqui no mercado, que eu estou gravando hoje esse vídeo, que seria o Entresto. O Entresto, ele é a união do sacubitril com a valsartana. Ele é muito bom em algumas situações, não é para todo mundo, tá? Por exemplo, o paciente com fração de ejeção reduzida, ele é top. Então, se você tem condições de comprar, porque o bichinho também é caro, você está tomando uma valsartana e tem uma fração de ejeção reduzida, quer dizer, seu coração ejeta menos sangue para a sua circulação, é um medicamento muito bom mesmo. O paciente melhora muito a falta de ar. Então, é uma possibilidade. Então, aqui, no primeiro grupo, nós podemos usar o IECA, representante captopril, o BRA, vamos colocar de representante a losartana, e, eventualmente, a gente também pode utilizar, e às vezes entra até de primeira linha mesmo, o Entresto. Mas existem situações que a gente usou tudo, nós temos de melhor, além disso a gente usou digoxina, usamos já um aparelho, parece um marca-passo, só que não é marca-passo, é chamado de ressincronizador. É fazer com que o coração bata de uma forma sincrônica, tanto o lado direito do coração como o lado esquerdo, eles batem em conjunto, porque quando ele bate de forma desordenada, também pode levar à falta de ar. Já usei tudo, nossa, não tem mais nada, e o paciente continua com falta de ar.
esse é o paciente que vai para o transplante. Provavelmente, não conheço o caso do Faustão, não foi eu que acompanhei, mas existe todo um protocolo para eu poder dizer, olha, o paciente está indicado fazer o transplante, tem que fazer um exame, normalmente faz lá um teste cardiopulmonar, o ecocardiograma mostra algumas alterações, a ressonância, então chegou-se à conclusão que precisa fazer o transplante. É a única saída. O paciente vai entrar na fila de transplante. Agora nós vamos começar a explicar essa história do Faustão. Ora, se você coloca um paciente numa fila de transplante, se ele acabou de entrar, o que acontece? Vai lá para o final da fila. Esse é o óbvio e, claro, é isso que acontece. Porém, contudo, todavia, entretanto, existem os detalhes. E é aí que as pessoas se enganam. Por que aconteceu? O Faustão conseguiu o coração, muito rápido. Tem gente que leva 2 anos, 3 anos para conseguir o seu transplante. Como é que o Faustão em poucos meses conseguiu? Só porque ele é rico. Com certeza ele comprou, não é isso? Não, gente. Vamos falar aqui sobre os detalhes. É aqui que é o importante para você entender por que ele provavelmente recebeu esse coração tão rápido. A primeira coisa que você vai ter que levar em consideração é o seguinte: quantas pessoas estão na fila de transplante para o coração? E você tem que comparar, por exemplo, quantas pessoas estão numa fila de transplante para esperar um rim. É diferente. Com certeza, para esperar um rim, deve ter mais gente do que coração. Outra, vamos imaginar o rim. A pessoa perdeu totalmente o rim não funciona mais para nada, rim zero. Dá para ele continuar vivendo? Dá, na diálise. E no coração? Coração não dá. Então, já tem particularidades. A fila do transplante do coração é diferente da fila do transplante da córnea, é diferente do transplante renal, é diferente do transplante de um fígado. Cada caso é um caso. Isso é básico na medicina. Mas o que os médicos levam em consideração na hora de escolher quem vai e quem não vai receber esse coração? Vamos aqui aos detalhes. Eu vou colocar você para raciocinar junto comigo por que o Faustão recebeu esse coração tão cedo. Vou pegar uma lista como se fosse 1000 pessoas. Essas 1000 pessoas elas têm que ser classificadas de acordo com a tipagem sanguínea, sistema ABO. Quem é paciente do grupo A, B, O, RH, isso aí vai levar em consideração. Porque se o coração for de uma pessoa que tem o tipagem sanguínea O, ele não pode receber um coração de uma pessoa que tem o A. Porque na hora que coloca o coração de um grupo sanguíneo A numa pessoa que tem O, o que acontece? Os nossos anticorpos vão lá atacar aquele coração, vai destruir o coração. Então vai ser jogado fora, nulo. Então essa lista já reduziu. Saiu, vamos dizer, de 1000, já entrou, só temos agora 500. Segunda coisa, vamos ter que levar em consideração a localização. Por quê? Porque o transplante do coração, ele tem um limite máximo de 4 horas. Então, vamos pegar um exemplo. Eu moro aqui em Manaus e quero chegar em São Paulo. O voo Manaus-São Paulo, 4 horas e meia. Já não dá mais para receber esse coração. Já estaria fora da lista. Tem que ser naquela janela de 4 horas. Então, normalmente acontece o quê? Dentro do estado. Pode ser do estado vizinho? Pode. Tem que ver a proximidade. Porque estado vizinho é meio relativo. Por exemplo, Amazonas e Pará são estados vizinhos, mas olha a distância de um para o outro. É longo. Vai ter que levar em consideração o transporte do coração até o aeroporto, do avião até o outro aeroporto, do aeroporto que chegou até o hospital, até preparar a equipe. Será que daria tempo? Será que essas 4 horas daria tempo? E aí, só com isso, a lista que estava de 500 já reduziu ali, vamos dizer, para 200. Isso eu estou falando do Brasil inteiro, essa lista é Brasil. Terceiro critério, nós vamos ter que pegar a anatomia do paciente. Tanto do receptor, no caso aí que a gente está falando aqui do Faustão, como do doador, a pessoa que faleceu. Eu não posso pegar o coração, por exemplo, o doador tinha 1,5 m, pesava 50 quilos, e vou dar para o Faustão, que é um cara enorme, não vai. Não tem aqui, chama na medicina do mismatch, quer dizer, não vai bater, o coração não vai caber ali na caixa torácica de forma correta, porque vai ter que unir a artéria. Pensa ali, a aorta de um vai ter que unir a aorta do outro.
não vai caber. Uma aorta vai estar grande, outra aorta pequena. Na hora que vai tentar encaixar, não vai passar, como é que vai costurar? Então antes nós tínhamos uma lista de 1000 pessoas e agora nós temos uma lista de 100. Mesmo assim, né, o Faustão deveria demorar. Mas agora vem o detalhe, a condição clínica do paciente. Às vezes o paciente está com insuficiência cardíaca, mas ele consegue, por exemplo, ficar cansado apenas andando dentro de casa. Mas se ele ficar sentado, ele até que fica bem com toda aquela medicação. Mas tem pacientes que estão em estado muito grave. Quais são esses estados? Quais são aqueles que são considerados prioridade? Aqueles que estão lá na lista, estão lá no 100º da lista e pula para o primeiro, segundo, terceiro. São os pacientes graves. Exemplo de gravidade. Um paciente que já fez um transplante cardíaco, só que teve rejeição. E o paciente, se não trocar esse coração rápido, o próprio organismo vai matar o coração desse paciente e o paciente vai morrer. Você há de concordar que, nesse caso, o paciente tem que ter prioridade. Aquele outro pode esperar um pouco mais. Isso aqui não, tem que ser para já. Ele deu azar. O primeiro coração não teve compatibilidade. Segundo caso, paciente que está com um coração mecânico. Tá? Não vou ficar falando muito em termo técnico, vai complicar, mas, por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar que nós temos um coração mecânico que substitui o nosso coração. Aquele coração artificial, ele não aguenta muito tempo. O paciente naquela situação vai morrer em breve. Tem que ser trocado rápido esse coração. Então, esse é um paciente que vai precisar rapidamente. Ele vai subir na fila. Então, se nós temos, por exemplo, 100 pacientes nessa lista que eu falei, e nós temos 10 pacientes graves, esse paciente, que era o 100º, ele já passa para o 10º. Deu para entender? Outra situação que também faz puxar o paciente da fila. Paciente que só consegue sobreviver com drogas. Medicamento que a gente chama de inotrópico. Um medicamento que, vamos dizer, que dá força para o coração contrair, de uma forma fácil para você entender. Se eu tirar esse medicamento, o paciente morre. Se há de concordar que esse é um paciente grave. Então, ele vai ser puxado para o começo da fila. Qual foi a informação que eu recebi sobre o Faustão? É que o Faustão estava no segundo da fila. Só que acontece, o primeiro que ia receber o coração, a equipe médica achou melhor não receber aquele coração. Não sei por quê. Não sei se não tinha compatibilidade, aquilo que eu falei do mismatch, né, o tamanho do coração. Eu sei que ele acabou não recebendo, e aí sobrou para o Faustão. Isso acontece frequentemente, só que ninguém sabe. Por quê? Porque não é ninguém famoso. Mas o Faustão é famoso. E aí que todo mundo fala, não, o Faustão tem dinheiro. Ele, com certeza, ele pagou para entrar. Gente, eu nunca vi alguém furar fila. Tá lá a lista, você consegue acompanhar online. O Ministério Público fica ali cobrando. Aí o pessoal vai lá assistir aquela série da Netflix, Coração Marcado. Tá dando até um merchan aqui, né? Que a mulher foi lá no mercado negro e comprou um coração e tal. Pronto, já coloca isso aí para a vida real. Não estou dizendo que isso não pode acontecer. Eu acho até que acontece. Eu nunca vi. Porque eu não vou garantir, não vou colocar minha mão no fogo, mas eu acredito que foi seguido sim todos os trâmites. Até porque se a equipe médica não seguir esse trâmite, toda a equipe vai responder ao Conselho Regional de Medicina, vai responder na Justiça, isso dá cadeia. Então, assim, eu acho que um médico não vai se sujeitar numa situação dessa. E não é um médico, é uma equipe que toma essa decisão. Então, não é tão simples assim. Então, nesse vídeo, eu consegui falar sobre 2 assuntos. Olha só que legal. Eu consegui falar sobre insuficiência cardíaca e ainda consegui falar um pouco sobre transplante cardíaco. Aproveitar que está todo mundo aí querendo saber, essa é a hora da gente falar, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Ficou alguma dúvida, já sabe? Coloca aí no comentário, vira e mexe, eu acabo respondendo um comentário. Claro, é impossível responder tudo, né? Já estamos chegando aí a 200 mil inscritos de várias perguntas todos os dias, mas uma ou outra eu pego e respondo ali na hora, outra eu levo para minha live. Quem quiser participar na live Pinga Fogo. Nessa live você tem a oportunidade de fazer a pergunta para mim e eu responder ali na hora
pinga fogo, você pergunta, eu pá, respondo para você. Muito legal, às vezes você quer, poxa, como é que eu vou marcar uma consulta com a Júlia para perguntar uma coisinha? Pronto, aí é a hora de eu responder a sua pergunta. Claro, não é a mesma coisa uma consulta, mas em alguns casos ajuda pra caramba. E se você chegou até aqui é porque você gostou, então não esqueça, dá um like, dá uma força aí pro canal. Dá trabalho fazer esse vídeo, tem que editar, tem que acompanhar. Poxa, você ali com menos de um segundo dá uma força aqui pro nosso canal, tá bom? Não esqueça também de se inscrever, ativar o sininho, todo aquele blá 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 que você já sabe, mas que ajuda pra caramba, você não tem ideia, tá bom? Acabou. Um forte abraço, meus amigos, nos veremos no próximo vídeo. Deus abençoe todos vocês e a família de vocês também.